O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, fez uma fala que repercutiu muito negativamente em todo o mundo. Ele disse que quer controlar a faixa de Gaza, transformar ali num polo econômico, quer gerar desenvolvimento, gerar emprego e quer tomar conta do espaço ali. Isso está sendo muito criticado por países do Oriente Médio, da Europa, até o próprio Brasil já criticou também essa fala e a ONU também se posicionou contra. Mas quem traz mais detalhes de tudo isso é o Gustavo Freitas, que já está aqui com a gente. Exatamente, Elisa. Ontem foi um dia de muito choque para quem estava na Casa Branca, ouvindo ali o discurso de Donald Trump ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que, além de tudo isso aí que você falou, ele já disse que os Estados Unidos estão preparados para reconstruir a faixa de Gaza e transformar ela numa espécie de uma Riviera, e não usou só essa comparação, tá? Donald Trump disse também que a faixa de Gaza tem similaridades com Miami, na Flórida. Portanto, os Estados Unidos, segundo Donald Trump, está pronto para tomar conta da faixa de Gaza, e para quem acompanhou de perto, viu a perplexidade de todo mundo que estava na audiência ontem na Casa Branca. Chega a ser, né, complexo o assunto, a gente não tem nem como falar, porque... Assim, a situação de Gaza é muito complicada, a gente acompanha, né, ao longo dos anos a problemática, né, dos palestinos e toda a questão do Estado de Israel. De fato, é uma situação complexa, só que o Trump vem com uma solução milagrosa, né, segundo ele, vai chegar lá, vai resolver, vai entregar uma nova Miami. Mas para quem, né? E a solução milagrosa dele é justamente um crime, né? Exatamente. Para quem? Porque a gente beleza. A gente pode reconstruir, a gente pode trazer tudo o que precisa, saneamento básico, transformar aquilo em lugar, menos com a presença dos palestinos. Ou seja, ele deixa bem claro que ali é uma grande potência econômica, que é um lugar, um ambiente maravilhoso para se viver e que basicamente o problema estaria nos palestinos, num povo que é reconhecido por 130 países pela ONU, né? Um Estado reconhecido que não teria lugar. Aí ele vai falar o quê? Vamos pegar essa galera toda, vamos colocar em linguagens bem simples aqui e vamos mandar para a Jordânia, simplesmente assim. Vamos colocar em outros lugares. E aí o rei da Jordânia, né, Abdullah, se eu não me engano, o nome dele, falou que não, simplesmente não, isso não existe. Ninguém vem para cá, é uma decisão que a gente não concorda, e assim como outros países também, o Egito também acredito que esteja dentro desse pacote de que o Trump acha que é uma solução, limpar etnicamente um espaço, porque é isso que se trata, é uma limpeza étnica, né, e tratar essa população como terroristas, simplesmente, como se eles fossem o grande responsável pelas questões e pelos conflitos em Gaza. Exatamente. E tem mais, como a Elisa falou, né? Viola um direito internacional. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo, analisando e vendo ontem a fala do Trump na Casa Branca, ao lado do Netanyahu, foi exatamente o quanto ele estava confortável, gente, para falar tudo isso. Ontem parecia que era um plano maravilhoso. Posso estar, inclusive, aumentando um pouco aqui, mas é como se ele fosse transformar ali a Gaza num Jardim do Éden, como se fosse virar realmente um grande paraíso. E a gente sabe muito bem que não tem nada disso, usando a expressão limpeza étnica, inclusive, é exatamente isso que ele quer fazer. Esses povos, gente, ninguém vai ouvi-los? O que eles têm a dizer também? Qual é a opinião deles? Eles estão lá, e a crise humanitária, eles já vivem numa situação tão complicada. A gente tem que levar tudo isso em consideração também aqui na nossa discussão. Bom, primeiramente é bom dizer que a gente se acostuma às vezes com as bravatas de Donald Trump, e a gente às vezes tenta relevar certas coisas, mas essa não tem como relevar. O que Donald Trump falou ontem sobre a faixa de Gaza foi um absurdo, que certamente está aí nos seus top 3 entre seus dois governos, porque não faz o menor sentido, tá? Há muito tempo vem se falando sobre a solução de 2 estados, em reconhecer de fato o Estado da Palestina. Embora depois de tudo que tenha acontecido, isso esteja cada vez mais distante de acontecer, isso ainda é um ideal que muitos vizinhos ainda prezam dentro do Oriente Médio. E o que Donald Trump está propondo, e aí, Vanessa e Elisa, se vocês talvez lembrarem, no dia depois da posse de Donald Trump, a gente chamou atenção aqui ao vivo que enquanto ele assinava os acordos, as ordens executivas naquele dia, ele falou que a Palestina, que a faixa de Gaza,
era um local excelente, que tinha uma vista excelente, a gente chamou a atenção. Isso já está com cheiro de quem está querendo usar o setor imobiliário, que é onde ele fez a sua fortuna, na faixa de Gaza. Então, se aquilo já parecia, agora ele diz com todas as palavras que os Estados Unidos têm todas as intenções de tomar a faixa de Gaza. Isso, além de ser uma limpeza étnica na cara dura que Donald Trump está propondo fazer na faixa de Gaza, existe aí um agravante, que a ideia amplamente difundida, isso não é só nos Estados Unidos, mas é uma bobagem imensa de achar que todo mundo que está no mundo árabe pertence ao mesmo grupo, que todo mundo é parecido, que é simplesmente só você pegar as pessoas da faixa de Gaza e jogar na Jordânia ou no Egito. E aí você esquece particularidades, como, por exemplo, o próprio governo do Egito, que é tomado por militares e tem amplas divergências com o Hamas. O Egito passa por uma crise econômica muito profunda que não tem a menor capacidade de receber 1,5 milhão de refugiados. Você passa para a Jordânia já recebeu mais de, se não me engano, são quase 1 milhão de refugiados vindo da Palestina, e agora querem colocar mais na conta da Jordânia, como se fosse simplesmente você tirar a pessoa de um lugar e colocar no outro. Quem mora na faixa de Gaza é filho ou é neto de quem de pais, avós refugiados. Essas pessoas já carregam com isso dentro delas. Essas famílias já foram deslocadas no passado. E agora a solução de Donald Trump, essa brilhante solução de Donald Trump, é tentar pegar essas pessoas e colocá-las em outros lugares para que os Estados Unidos simplesmente consiga tomar conta de uma terra que não é deles. Essa terra não pertence aos Estados Unidos, essa terra pertence aos palestinos. E obviamente que depois de tudo que foi dito ontem por Donald Trump, imediatamente o reinado da Arábia Saudita já se pronunciou e disse que isso não tem o menor cabimento. O Egito já disse a mesma coisa, a Jordânia já disse a mesma coisa. Então, isso é uma promessa mirabolante entre tantas que Donald Trump está fazendo, e é até interessante que a gente tenta falar de outras coisas, de política internacional aqui, só que está acontecendo, são tantas medidas drásticas todos os dias, que a gente só consegue falar dos Estados Unidos, só consegue falar de Donald Trump. Mas ela é uma proposta mirabolante que não tem o menor cabimento, e qualquer país que preze pelo direito internacional tem que vir a público e rejeitar essa ideia vinda de Donald Trump, porque é um crime contra a humanidade e é uma tentativa clara, nua e clara de tentar fazer uma limpeza étnica na faixa de Gaza. E a gente está vendo aí na tela, vou pedir para o Anderson colocar mais uma vez para a gente acompanhar, essa imagem, né, emblemática de Donald Trump puxando uma cadeira para o Benjamin Netanyahu sentar. Que bom que você colocou essa foto, eles até pediram, ainda bem que ela veio, porque muita gente está acostumada a ver Donald Trump demonstrar força quando ele está em reuniões com outros líderes. Ele tem que estar em primeiro, ele tem que estar à frente de todo mundo, porque ele é o líder da maior potência do planeta. E essa imagem, para mim, ela é muito clara. Ela mostra um presidente dos Estados Unidos cedendo a absolutamente todos os anseios do primeiro-ministro de Israel, como se a maior potência do planeta tivesse que ser subserviente ao Estado de Israel. E, aliás, só para complementar, muito bom dizer, tá, que o discurso de Donald Trump ontem foi tão absurdo, foi tão inacreditável, que o próprio primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, que ninguém quer ele do seu lado, ele já se virou uma espécie de persona non grata para a comunidade internacional, até o Benjamin Netanyahu não conseguiu concordar com Donald Trump. Benjamin Netanyahu precisou falar para as pessoas ao vivo e dizer: olha, o que Israel quer é tirar o Hamas do controle dos palestinos. Israel tem outros planos. Então, Donald Trump sequer alimenta Benjamin Netanyahu. O que ele faz é alimentar uma ala muito menor, que é a extrema-direita de Israel, que sempre teve esse desejo de ocupar de fato a faixa de Gaza. E agora, com um presente, Donald Trump quer fazer isso por conta própria. Com uma intenção, digamos, diga-se de passagem, nada inocente, né? A gente está falando da faixa de Gaza, a gente segue aí um conflito que é um país, um espaço onde tem uma reserva muito grande de gás natural. A gente está falando de um Donald Trump que também falou sobre a Groenlândia, que também tem recursos naturais muito importantes. Então, toda essa, digamos, essa avançada imperialista, um imperialismo que a gente não vê desde o século passado, diga-se de passagem, né? Ele, com essa mania de Napoleão Bonaparte, tentando aí anexar território,
territórios à torto e à direito nas questões políticas, justamente por causa do controle econômico que esses países têm. A gente está falando, né, de uma sociedade, agora no século XXI, que a gente já pensa na regulação por exemplo, o abastecimento de petróleo, de gás natural. Esses recursos eles estão acabando. Os Estados Unidos detêm boa parte desses recursos e o controle econômico de vários deles, inclusive não explora o próprio território assim tão grande e procura em outros territórios, né, esse domínio. Seria um grande abraço para Donald Trump ter o controle da faixa de Gaza, ali um território rico em questões minerais, em gás natural, justamente por uma questão econômica. Não é porque ele está interessado em trazer uma estrutura para Gaza. Não é porque ele está interessado em construir, como a Vanessa falou, um novo Éden ali no Oriente Médio. Tem interesse econômico, sim. A gente sabe que ele é um grande voraz do interesse econômico e por isso mesmo, tanto só com a Gaza, como também a questão da Groenlândia, né? Ele está querendo avançar aí e anexar mais territórios ao território americano. E isso foi tão mal visto no mundo que ele conseguiu ali um consenso, né, entre todos os países contra Donald Trump, inclusive. A gente traz aqui alguns países, por exemplo, a França foi contrária, o Brasil, o presidente Lula se posicionou dizendo que é até incompreensível a proposta de Donald Trump para a faixa de Gaza. A ONU foi contrária, dizendo que é um crime. A Alemanha, inclusive, o próprio Hamas disse que a medida é racista. A Arábia Saudita, Jordânia, Turquia, Espanha, a lista é gigantesca em relação a essa medida de Donald Trump. Vocês têm mais alguma coisa a comentar? Só para complementar, Isis, aqui sobre essa questão desse novo momento político que o mundo vive, praticamente durante todos esses últimos 25 anos, o mundo inteiro tentou ao máximo evitar que essa onda expansionista voltasse à tona. Mas isso já é uma realidade, tá, gente? O que os Estados Unidos está fazendo agora é apenas concretizando e dando aval para que isso aconteça em outras partes do mundo. Nos últimos anos a gente viu a Rússia invadindo a Ucrânia, a gente viu os próprios Estados Unidos bombardeando ali Belgrado no final de 1999. Você vê na África acontecendo a mesma coisa, na região do Sahel. Você vê na Venezuela o Maduro tentando conquistar o território de Essequibo. Então, o que está acontecendo agora? Qualquer política multilateral de Nações Unidas, de órgãos internacionais, isso no momento vive um momento de completa falência e descrédito. Isso já não existe mais. Então, os Estados Unidos agora está cada vez mais incentivando o discurso que muitos outros países também aderem, de que o mais forte impera, o mais forte vai usar sempre a sua força e que não há ninguém que possa pará-los quanto aos seus anseios. Vamos torcer para que isso não se torne algo mais grave, mas a história mostra que isso nunca acaba bem para a humanidade e é para esse caminho que a gente caminha cada vez mais. Vamos ver se ele vai retirar, então, essa declaração aí nos próximos dias. É bem possível. Foi vista como até uma piada por algumas pessoas, então talvez ele vá por esse caminho dizendo que não era bem assim, não era bem isso que ele queria dizer. Aquele famoso foi mal, tava doidão. Né? Exatamente. Foi mal, não pensei muito bem. Não era bem aquilo. Não era bem aquilo que eu queria dizer, mas acabou falando e causando todo esse estresse, toda essa reviravolta em todo o Brasil. Eu acho necessário a gente também não relativizar como uma grande piada, né? A gente está falando jamais. de Donald Se Trump, tratando de né? Um cara que senta na cadeira, numa das cadeiras mais importantes como chefe de Estado e, obviamente, repercute de uma maneira ruim, mas ele já deixou muito bem claro ao longo de toda essa trajetória que a opinião ruim para ele também não tem problema, não. Ele vai tomar suas decisões. Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Falem.